E o tema de hoje é como o Tantra pode mudar a sua vida. Muito embora eu já tenha falado sobre esse assunto diversas vezes, nunca é demais falar sobre isso. Uma vez que a nossa capacidade de entendimento do Tantra, na maior parte das vezes, é limitado pelo nosso nível de conhecimento, nosso nível de alcance, não é? Porque as pessoas não veem as coisas como as coisas são. As pessoas, via de regra, veem as coisas como elas são. E é por essa razão que muitas pessoas enxergam no Tantra uma perspectiva bastante diminuída, porque aquele é o tamanho de sua perspectiva mental. Porém, o Tantra, quando analisado dentro de um âmbito mais amplo, ele se mostra de uma forma muito maior do que nós imaginamos e muito distante, muitas vezes, daquilo que a nossa compreensão pode alcançar. Como nós todos sabemos, o Tantra provém de linhagens muito antigas, não é? Nós podemos dizer milenares, porque, via de regra, as concepções modernas do Tantra, eles datam de mais de 1000 anos. As mais antigas, uma das mais antigas concepções do Tantra, nós vamos encontrar mais ou menos no século VII, século VIII, onde existiam os Kapálicas. Kapálicas era uma linhagem tântrica de natureza shivaísta, mas até hoje nós encontramos mais ou menos essa forma de Tantra em algumas regiões afastadas da Índia, onde as linhagens Aghori ainda são mais ou menos uma influência dos antigos Kapálicas, onde eles utilizavam-se de muitos rituais estes que eram de evocação dos espíritos. E geralmente as mulheres dessa linhagem dos Kapálicas, elas estavam muito inseridas dentro de um conceito xamânico. Viviam nas grandes florestas, em algumas regiões áridas da Índia. Então, elas, através da ingestão de certas substâncias, de certos opioides e álcool, elas criavam uma comunicação com o mundo espiritual, especialmente com certos seres de natureza feminina, que eram os Mahavidyas. Então elas deixavam o seu corpo ser um veículo dessas manifestações espirituais. E quando estas mulheres estavam empossadas dessa energia, que era da energia da deusa, digamos assim, mas de deusas específicas, não da grande deusa, a gente está falando de Shakti, por exemplo, mas nós estamos falando de manifestações específicas, elas criavam iniciações nestes homens. Via de regra, funcionava assim. E quando um homem era iniciado por essas mulheres, ele não estava sendo iniciado por uma mulher em si, uma persona, né? Não estava sendo iniciado por alguém, um invólucro físico com uma condição biográfica. Estava sendo iniciado, na verdade, por uma deusa. Então, estas praticantes dessa linhagem kapálica, elas simplesmente abriam os seus canais para que uma divindade pudesse ocupar e, a partir daí, criar uma iniciação espiritual em alguém que buscasse por essa iniciação. E, via de regra, era um iniciado, não é? Então, assim se manifestou durante muito tempo, mais ou menos desde o século VII até o século VIII, esta forma muito aprofundada e forte de manifestação tântrica, que nós chamamos, como eu disse, de Kapálika, né? Que era uma linhagem basicamente shivaísta. Mas foi mais ou menos no ano 1000 que surgiu, então, Abhinavagupta. E Abhinavagupta foi o grande reformador do Tantra. E como eu já repeti muitas vezes em vídeos, se um praticante de Tantra nunca ouviu falar em Abhinavagupta, é como se um estudante de física nunca tivesse ouvido falar em Einstein. Então, existe algum problema naquele que não ouviu falar em Abhinavagupta. Mas, infelizmente, aqui, principalmente no Ocidente, quando nós falamos em Tantra, nós logo associamos como uma ideia ligada à sexualidade. Por quê? Porque o tamanho do cérebro é esse, não é? Então, o tamanho do cérebro só consegue enxergar a enormidade da existência através do seu furo de consciência, que é o seu furo de percepção da realidade. Então, pessoas pequenas só conseguem enxergar coisas pequenas. Pessoas grandes enxergam coisas grandes. Isso é em todo o conhecimento humano. Então, eu vou ter uma formação em Tantra que vai ser nos dias, Nos dias 26, 27 e 28 de agosto. Então, aqueles que estão interessados em se formarem mais formalmente em Tantra, entrem em contato com os links que acompanham este vídeo, porque lá vocês vão ver grandes detalhes sobre
a nossa formação em Tantra, que acontece 2 por ano. Então, estejam antenados nela. Né? Então, aqui no Ocidente, quando nós vemos a palavra Tantra, imediatamente nós fazemos uma associação de Tantra igual a sexo. Né? Isso é o limite da nossa mente. Na Índia, por exemplo, na própria Índia, quando você fala de Tantra, o povo, popularmente falando, faz uma associação de Tantra com magia negra, porque lá o Tantra tem o Tantra popular, digamos assim, o Tantra popular tem uma ligação muito grande com as questões ligadas à magia negra. Mas é o que eu estava falando, como o Tantra pode mudar completamente a sua vida? O Tantra vem de tradições milenares, muito antigas, né? E tradições muito vastas. Então, um dos aspectos essenciais do Tantra é o antinomianismo, que é ir ao contrário do modus operandi de uma civilização, porque o modus operandi de uma civilização, que é aquilo que coordena os processos de massa, eles fazem parte de um sistema. As pessoas, elas são controladas a partir de um sistema. Esse sistema ele foi criado pelas religiões, pelas instituições, pelos estatutos doutrinários das nossas escolas. Não pense que as nossas escolas, o conteúdo curricular das nossas escolas foi projetado para a iluminação do ser humano. Não foi projetado para isso. Foi projetado para que o indivíduo entre num sistema competitivo, absolutamente competitivo, se compare o tempo todo e assim ele perca a consciência. Porque no momento em que o indivíduo se compara com outro, ele perde a consciência instantaneamente, não é? Ele vai perdendo o sentido de propriocepção, que é a percepção de si mesmo. A percepção de si mesmo leva à compreensão de que você é um ser incomparável. Mas desde tenra idade, na escola, no processo educativo, os indivíduos já se comparam. Então isso tudo faz parte da estratégia do sistema de manter o homem dentro de uma penumbra, de uma sombra. Essa sombra é chamada Maya, o conteúdo de avidya, o conteúdo de ignorância, não é? E o Tantra ele vai ao contrário desse processo todo, desconstruindo os nossos sistemas de crenças, porque normalmente as nossas estruturas de crença são aquelas que geraram os nossos tabus, né? E muitas vezes nós criamos muitos tabus em relação a nós mesmos. Esses tabus eles são fortificados pela nossa autocobrança, por um criticismo muito grande, por uma desconexão com o corpo, com uma visão cheia de tabus relacionados à sexualidade, a sexualidade envolvida dentro de uma ótica ligada a medo, tabu e culpa, e desta maneira a própria energia da vida, que é fundamentalmente sexual, ela fica represada na consciência. Então, o indivíduo ele fica atado, limitado a níveis conscienciológicos com níveis conscienciais bastante primitivos. Então, um dos primeiros movimentos que o Tantra tem dentro desse aspecto de antinomianismo é desconstruir as molduras que nós criamos em relação à sexualidade que fez com que nós tivéssemos uma contenção, uma limitação, uma ideia muito pequena com relação à nossa energia da vida, porque toda a energia da vida é sexual. O pulsão sexual, o pulsão que dá a vida, até mesmo, por exemplo, dentro do sentido da perpetuação da nossa espécie, é aquilo que também gera saúde no nosso corpo. É aquilo que gera inteligência. Nos níveis mais profundos do Tantra, nós entendemos que essa inteligência, que é abrilhantada através de ojas, ela é despertada através de víria, que é a própria energia sexual. Então, o primeiro passo no Tantra é nós desconstruirmos as nossas ideias equivocadas a respeito de sexo e sexualidade, e a partir daí nós vamos abrindo espaço para níveis maiores de uma compreensão. Essa questão toda do Tantra ligado à sexualidade, ela foi fundamentalmente alimentada quando Abhinavagupta, que foi um grande sábio do ano 1000, se iniciou em diversas ordens, com diversos gurus. Abhinavagupta se iniciou com 15 gurus, mas houve um determinado momento da experiência de Abhinavagupta que um determinado guru sugeriu que ele fosse iniciado pela esposa dele, a esposa do guru. E foi nesse momento, então, com a esposa de guru, que Abhinavagupta obteve a grande iluminação que ele almejava. Ou seja, não foi através de todos os acadêmicos, digamos assim, que foram os outros eruditos, que foram os professores, na verdade gurus. Guru e professor tem uma diferença muito grande, eu já expliquei isso em outros vídeos. Mas não foi através de nenhum dos antigos gurus, mas foi através da esposa de um dos gurus que lhe permitiu uma iniciação através do qual Abhinavagupta reforçou essa ideia da sexualidade como elemento para disparo do processo consciencial do Tantra. Né? Então, naquele momento onde Abhinavagupta
atingiu a iluminação através dessa energia sexual desta esposa do Guru, que na história não trata de seu nome, é que Abhinavagupta reforçou todas as questões relacionadas à sexualidade como um ponto de partida para a iluminação. Né? Então, as escolas tradicionais mesmo, a escola, uma das mais tradicionais é a escola de Kashmiriana de Abhinavagupta, pautam pelo uso da energia da sexualidade não num conceito romantizado, não numa moldura estereotipada que nós temos nos dias de hoje, porque, via de regra, as relações que são tecidas hoje em dia, elas são relações fundamentalmente conectadas com paixão, controle, medo, perda. E nós estamos falando como da energia da sexualidade conectada com a consciência, e é algo completamente distinto. Então, neste momento onde Abhinavagupta criou, ele recebeu uma iluminação a partir desse quanto de consciência que veio através dessa pessoa, esta ideia foi reforçada através de uma outra escola, onde estudou-se a energia da vibração primordial, conhecida como Spanda. Então, essa energia dessa vibração primordial, que é o reconhecimento de uma vibração, de um pulsão, que não é o pulsão erótico da sexualidade, mas é um pulsão de consciência, que nós chamamos de Kundalini. É através deste pulsão de consciência que nós desenvolvemos as nossas habilidades de sermos seres transcendidos. O que é a transcendência? A transcendência é a desconexão ou afastamento das misérias da vida humana. As misérias da vida humana muitas vezes são fomentadas pela sociedade onde nós vivemos, onde o indivíduo tem uma mente muito focada na culpa, no medo e na raiva, e ele tem reatividades relacionadas com esses dramas internos que ele tem. Muitas vezes ele tem uma vida absolutamente indisciplinar, porque o Tantra não é uma via cheia de indulgências onde você pode fazer tudo. O Tantra é uma via de consciência, onde você entende profundamente o que lhe faz bem e o que lhe faz mal. E é por esta razão que muitos dos antigos gurus de Tantra falavam muito sobre certas energias do mundo sutil, que são chamadas dentro do hinduísmo de... Acabei de esquecer. Elas são chamadas pelos árabes primeiro de jinns e pelos hinduístas de rakshasas, que são seres do mundo paralelo, seres com o corpo criado a partir do fogo, que interagem na vida humana. E estas são as estruturas que nós conhecemos como as estruturas diabólicas, as energias que interagem com a vida humana, criando uma série de problemas, não é? E isto ainda, nós estamos falando de um Tantra não dual, porque nós não estamos falando do bem e do mal. Todas as entidades, todas as energias, que muitas vezes nós chamamos de maléficas, elas, na verdade, são elementos que servem como musculações da alma. É a mesma coisa nós imaginarmos que numa escola de musculação, numa academia de musculação, os pesos são os seus inimigos, só porque ao levantá-los cria dor no seu braço. Cria dor no seu braço, mas também cria uma hipertrofia, né? Então, aquilo que vai criando a hipertrofia da alma são as energias opositoras. E essas opositoras sempre foram estudadas por todas essas linhagens. Ou seja, o Tantra é um corpo disciplinar absolutamente completo. Quem estuda profundamente o Tantra e está ainda precisando de outras coisas para complementar o seu estudo é porque não entendeu nada de Tantra, não entendeu nada da proposta verdadeira e original de Tantra, que é um conhecimento muito global acerca da natureza fenomênica da vida e especialmente retratada na sua experiência como ser humano. Porque quando nós falamos em experiência, nós não estamos falando de uma observação distante. A observação distante é feita pela mente. É aquilo que o medroso faz. A experiência necessariamente envolve o seu corpo, a sua consciência e você entrar para a experiência. E é por esta razão que dentro dessa linhagem ancestral, nessa linhagem de tradição discipular, os gurus sempre estipularam para os discípulos os elementos através dos quais lhe proporcionaria um aumento de sua consciência. É por essa razão que o Tantra dificilmente, mas muito dificilmente mesmo, ocorre de uma forma autodidata, porque no processo autodidata, o próprio ser, o próprio indivíduo, escolhe as coisas para o alimento de sua mente. E a mente é algo de uma astúcia ímpar. E, via de regra, a mente nunca vai escolher alguma coisa que leve à cessação de sua atividade mental. Isso é chamado, dentro do próprio Yoga Sutra de Patanjali, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a parada dos turbilhões da mente. Então, a mente nunca vai escolher alguma coisa que produza dentro de si um yoga.
nunca vai escolher algum conhecimento, um ensinamento, uma prática que lhe produza um yoga. Porque produzir um yoga dentro da própria mente é aniquilar a própria mente. E uma mente muito astuta jamais vai conceber tal escolha, que será o seu próprio assassínio. E é por esta razão que o Tantra sempre pautou pela sucessão discipular e a iniciação através de um guru. Porque o conhecimento do Tantra, a iniciação do Tantra não se dá por via cerebral, não se dá por via intelectual, se dá por via energética, se dá por uma via absolutamente de percepção, né? Isto significa uma transmissão da força. E assim sendo, o Tantra sempre funcionou dessa forma e sempre vai funcionar desta maneira, ou seja, só que as pessoas dificilmente têm uma condição de compreender isso, porque, como eu comecei essa fala, as pessoas não veem as coisas como elas são, as pessoas veem as coisas como elas mesmas são. Então, o indivíduo consegue enxergar na grandiosidade da existência, da experiência humana, aquilo que o tamanho de sua mente consegue comportar. E isso, infelizmente, tem sido observado aqui no Ocidente, e via de regra, como a mente das pessoas tem uma sombra muito sexualizada, elas enxergam no Tantra somente este conteúdo, que é um conteúdo bastante diminuído. Então, como que o Tantra pode mudar a sua vida? O Tantra pode mudar com toda a sua vida, a partir do momento que ela consegue dissipar a sua ignorância. Né? É que nem as sílabas guru, que vem de gu, iru, significa aquilo que dissipa a ignorância. Essa ignorância é dissipada através de iniciações específicas, através de práticas específicas, onde você vai lapidando a sua consciência até chegar a determinado momento que você tem uma clarificação tal que você cria a sua individuação. O que é essa individuação? É saber profundamente quem você é. E somente a partir do momento que você entende profundamente quem você é que você pode se transformar em um ser feliz, porque, via de regra, nós somos pessoas que estamos operando com combustível errado, um combustível físico através de alimentos errados, um combustível mental através de conhecimentos absolutamente equivocados, e muitas vezes nós temos o nosso corpo energético atrelado a uma série de energias, entidades, que são absolutamente deletérias para a nossa consciência. Então, o Tantra pode ajudar o que na sua vida? Completamente tudo. Mas não é um Tantra de receber massagem. Não é um Tantra de estudar figuras de Kama Sutra, que nem tem a ver com Tantra. Não é um Tantra limitado necessariamente àqueles assuntos que são ligados à sexualidade, que são assuntos muito pequenos, muito batidos, muito diminuídos, muito pejorados. Né? O Tantra é uma ciência de iluminação baseada numa conceituação de iniciação espiritual que se dá por via absolutamente vibratória. Então eu convido vocês mais uma vez a conhecer de verdade o que é o Tantra. Isso nós vamos ter uma formação dia 26, 27 e 28 de agosto, onde vai ser uma oportunidade de nós ensinarmos e pautarmos o Tantra como ele era ensinado dentro das escolas tradicionais iniciáticas antigas. E se você estiver conosco, vai ser um prazer poder estar contigo dentro desse processo iniciático, compartilhando esses conhecimentos e, sobretudo, essas experiências que se dão em um nível absolutamente e profundamente energético. É isso, meus queridos. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Estejam em sintonia com isso, né? E essa pode ser a sua grande oportunidade de mudar completa e definitivamente a sua vida através da requalificação da sua consciência, da clarificação de sua consciência. E fica aí então o convite. Observem os links que acompanham este vídeo e, se surgirem perguntas pertinentes a este tema, eu as responderei com o maior prazer. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro. E se você tiver interesse mais profundo em Tantra, quiser parar de ficar nas perfumarias existenciais do pseudo-esoterismo, que na verdade é mais um esquizoterismo, e conhecer as raízes profundas de um conhecimento que pode transformar completa, radical e totalmente a sua vida, entre em contato conosco. É isso aí. Até breve.